E aí, hoje a gente vai desvendar um superpoder que, olha, todo mundo pode desenvolver: uma memória afiada. Se você já pensou que ter uma boa memória é um dom, um talento para poucos, pode se preparar. Na verdade, é uma habilidade que não só pode, como deve ser treinada. Sabe aquela sensação horrível de estar numa prova ou no meio de uma conversa e ter a resposta ali na ponta da língua, mas ela não sai de jeito nenhum? Essa frustração toda é um sinal. Mas não de falta de inteligência, viu? É um sinal de que a informação não foi bem gravada no cérebro. Então, como é que a gente resolve isso? Pensa na memória exatamente como se fosse um músculo. Se você não usa, ele atrofia, fica fraco. Mas com o treino certo, ele fica mais forte, mais rápido e muito mais confiável. O segredo é só descobrir quais são os exercícios certos. E é exatamente esse o nosso plano de treino de hoje. Primeiro, a gente vai entender como esse músculo funciona. Depois, vamos passar pelas 3 fases cruciais do exercício, que são a codificação, o armazenamento e a recuperação. E para fechar, vamos falar dos hábitos diários que sustentam uma memória de ferro. Tudo pronto? Bora começar pelo básico. O processo fundamental que está por trás de cada lembrança que a gente tem. Para qualquer informação virar uma memória de verdade, ela precisa passar por 4 estágios. Tudo começa com a atenção. Depois vem a codificação, que é quando o cérebro organiza a informação. Em seguida, o armazenamento guarda isso para o futuro. E, por último, a recuperação permite que a gente acesse essa informação. Se falhar em qualquer um desses passos, já era. A informação se perde no caminho. Beleza, vamos para a parte prática então. Como é que a gente pode ajudar nosso cérebro a organizar melhor as informações? É exatamente aqui que as técnicas de codificação entram em cena. A primeira técnica é a da fragmentação, ou chunking, como dizem em inglês. Em vez de tentar memorizar uma lista enorme de coisas soltas, a gente agrupa em bloquinhos menores. Pensa no número de telefone. Ninguém decora os 9 dígitos de uma vez só. A gente quebra em pedaços, né? A ciência diz que o nosso cérebro lida muito melhor com grupos de até 7 itens. E aqui, a criatividade ajuda a turbinar a memória. A gente pode usar mnemônicos, tipo criar um acrônimo para uma lista, ou usar a literação para não esquecer nomes, tipo André da Análise. Pode parecer meio bobo, mas funciona que é uma beleza. E por que não transformar aquela fórmula chata numa música? Nosso cérebro adora uma melodia. Outra ferramenta super poderosa é a técnica da montagem. Em vez de decorar um fato isolado, você conecta ele com alguma coisa que já conhece bem. Isso cria uma espécie de teia de lógica. E quanto mais conexões uma informação tem, mais difícil é esquecer. Ela deixa de ser um ponto solto e vira parte de uma grande rede. E para quem é mais visual, tem o método de Losse, também conhecido como Palácio da Memória. Essa técnica é antiga e muito, muito poderosa. Imagina um lugar que você conhece como a palma da sua mão, a sua casa. Agora, você vai associar os itens que precisa lembrar a locais específicos, tipo a lista de compras no sofá, uma data importante grudada na geladeira. Para lembrar de tudo, é só fazer um tour mental por esse espaço. Simples assim. Ótimo! A informação foi organizada. Mas como garantir que ela não vai simplesmente sumir em algumas horas? Chegou a hora de falar sobre armazenamento, ou seja, a consolidação da memória. Aqui a gente tem o grande vilão e o grande herói da memorização. De um lado, aquela maratona de estudo na véspera da prova. É que nem tentar correr uma maratona sem treino nenhum. Só sobrecarrega o cérebro e causa pânico. Do outro lado, o herói, a repetição espaçada. Estudar um pouquinho a cada dia dá tempo para o cérebro processar e guardar a informação de verdade. E a ciência mostra exatamente o porquê. Essa aqui é a famosa curva do esquecimento. Assim que a gente aprende algo novo, já começa a esquecer. Estudar tudo de uma vez, como mostra essa linha que despenca, leva a uma perda de memória vertiginosa. Já as pequenas revisões, bem espaçadas, vão contra essa curva, fortalecendo a memória a cada sessão. E o bom é que a tecnologia pode dar uma força. Aplicativos como o Anki, por exemplo, foram criados especificamente para isso, para repetição espaçada. Eles usam algoritmos para te mostrar os flashcards na hora certa, otimizando o seu tempo de estudo e garantindo que o conteúdo vá para a memória de longo prazo. Chegamos na fase final do nosso treino, porque não adianta nada guardar a informação se a gente não consegue acessar ela depois. A gente precisa praticar o ato de lembrar. E essa frase resume tudo. Só consumir conteúdo de forma passiva, tipo ler, ouvir uma aula, assistir a um vídeo, não fortalece a memória. Isso é, no máximo, um aquecimento. O verdadeiro exercício é outro.
E esse exercício se chama recuperação ativa. É o ato de forçar o seu cérebro a buscar informação por conta própria, sem colinha. Cada vez que você faz isso, a conexão neural para aquela memória fica mais forte e mais rápida. Aquele branco na hora da prova, muitas vezes é só falta desse tipo de treino. E como é que se pratica isso? É mais simples do que parece. Se teste. Crie perguntas, use flashcards, faça simulados. E uma das formas mais poderosas é explicar o assunto em voz alta para outra pessoa. Se você consegue ensinar, é porque aprendeu de verdade. Agora, se liga nessa dica surpreendente da era digital. Um estudo mostrou que pessoas que gravaram vídeos curtinhos de eventos do dia a dia e assistiram depois, lembraram desses mesmos eventos com 50% mais precisão meses mais tarde. É a tecnologia dando um turbo na nossa capacidade de lembrar. Para fechar, vamos ver como nosso estilo de vida impacta diretamente a capacidade de memorização. Nenhuma técnica funciona direito se a base de tudo não estiver sólida. Sono não é luxo, gente, é uma necessidade para a memória. É durante o sono profundo que o cérebro organiza as informações do dia e transfere tudo para o armazenamento de longo prazo. E olha que curioso, estudos mostram que até usar máscara de dormir para garantir escuridão total pode melhorar o desempenho. E aquela sonequinha da tarde? Pois é, está ligada a um cérebro mais saudável. Que nem um atleta, o cérebro precisa do combustível certo. Alimentos ricos em ômega 3, como peixes, ajudam os neurônios a se comunicarem melhor. Ovos fornecem colina, que é essencial para um neurotransmissor da memória. E frutas vermelhas e nozes protegem as células cerebrais com seus antioxidantes. E o cuidado com a mente tem efeitos físicos, sabia? A meditação mindfulness, por exemplo, já demonstrou em pesquisas que consegue aumentar a massa cinzenta no hipocampo, que é basicamente o centro de comando da nossa memória. E para terminar, fica esta ideia. Melhorar a memória não é sobre se matar de estudar mais, mas sim sobre estudar de um jeito melhor, mais inteligente. Com as estratégias certas e hábitos saudáveis, dá para aprender muito mais e esquecer bem menos. A pergunta que fica é: qual dessas técnicas você vai começar a colocar no seu treino a partir de hoje?